Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Pastor Crispim aqui. Eu quero, na tarde desse dia de hoje, dia 24 de janeiro desse ano de 2026, eu quero já chamar a atenção das pessoas, dos telespectadores que tiver o acesso, né? Tiver o privilégio que essa mensagem possa chegar a ter a sua pessoa através desse vídeo. Eu quero chamar a sua atenção para que você tire um pouco do seu tempo, né? Assiste esse vídeo até o final, que eu tenho algo, né? Da parte de Deus, praticamente que vai edificar a sua fé, vai fazer você fortalecer espiritualmente, né? E em muitas áreas da sua vida, assim, se crês, a Bíblia diz, verás a glória de Deus. Eu quero, na verdade, passar uma revelação da parte de Deus, a qual o Senhor me mostraria, né? Diante dos meus olhos espirituais, eu pude ter essa visão da parte de Deus. E eu quero passar isso nessa tarde para que possa chegar a outras pessoas, edificar outras vidas. O Senhor, Ele me dava uma revelação, né? Me fez eu contemplar. Um ser espiritual. Eu poderia ver, né, nos meus olhos espirituais de forma lista e clara esse ser. E esse ser, eu quero fazer algo aqui simbolicamente, simbolizando, né? Aquela visão. É como se aquele ser espiritual ele estava com algo, não era bem um vasilhame como esse, porque esse aqui é um vasilhame que nós colocamos, é o óleo praticamente, né? O azeite da unção, aqui na igreja onde nós oramos as pessoas, onde nós consagramos os utensílios aqui da obra, mas simbolizamos assim que fosse algo parecido com esse vasilhame aqui. Na verdade, o que esse ser estava na mão era uma taça. Uma taça, só que o que estava dentro da taça era algo semelhante. É como se fosse um azeite de unção, como esse aqui, essa mesma qualidade. Estava aquela taça com aquele líquido dentro, né? Algo semelhante com esse aqui que está na minha mão. E ali eu fistava meus olhos sobre aquele ser, sobre a mão daquele ser. Eu achei interessante aquela revelação, aquele ser com aquela taça na mão. E ali, quando eu festava meus olhos, ali que estava olhando com os olhos fixos sobre aquela revelação, é como se instantaneamente aquela taça não caía, você segura aqui na taça, é como se ela quebrava. É como se ela quebrava que esse fundo aqui daquela taça, ela soltava. E a forma que ela soltava aquele líquido, derramava. E ali eu fiquei buscando da parte de Deus, né, a interpretação daquela visão, qual o significado, o que poderia ser. E antes de eu passar aqui para os irmãos essa interpretação dessa visão que o Senhor me dava, eu quero dizer que o Senhor me fez nessa visão ir lá para o livro de Gênesis, no seu capítulo 40 e o seu versículo 9, aonde vai falar do sonho, né, do copeiro-chefe, né? Aquele copeiro, praticamente, ele era um copeiro, né, do rei Faraó. E nós sabemos que aquele copeiro e aquele padeiro fizeram algo, né, que praticamente desagradou o seu senhor, o seu chefe, e eles foram lançados na casa do cárcere, foram lançados na prisão. E naquela prisão ali, por incrível que apareça, né, eles foram ficar naquele cárcere onde José, aquele hebreu, né, estava naquela prisão. E um dia seguinte, aquele copeiro, ele vai dizer para José um sonho que ele teve. Ele disse que ele sonhou com uma vinde, né? E aquela vinde tinha 3 sarmentos, 3 galhos, né? E aqueles galhos, daquela vinde, eles davam flores, né? E dava uva. E o copeiro, então, vai dizer para José que ele pegava aquelas uvas daquela vinde e ele pegava o copo de Faraó e espremia aquelas uvas, né? E voltava a dar o copo na mão de Faraó. E José disse para aquele copeiro que ali estava a sua interpretação daquele sonho. Que aquele sarnento com 3 galhos
significava os 3 ramos, 3 dias, né? Dentro daqueles 3 dias, provavelmente Faraó ia substituir aquele copeiro ao seu cargo de copeiro e ele ia voltar, colocar o copo na mão de Faraó, como no costume, né? Outrora ele fazia. E José ele vai dizer para aquele copeiro, para que aquele copeiro, quando ele estivesse diante de Faraó, que ele viesse fazer menção do nome dele perante a Faraó, para que ele fosse tirado daquelas masmorras, né, daquela prisão, porque de fato ele foi roubado, né, da terra dos seus pais, né, e ele estava ali praticamente naquela masmorra, naquela prisão, sem culpa nenhuma, né, sem mal nenhum ele ter feito. José estava ali praticamente inocente. Só que você vê como é que é as coisas, né, de Deus, a forma que Deus trabalha. Aquele copeiro, praticamente, ele substituiu o seu cargo de copeiro, mas a palavra de Deus diz que ele esquece de José, né? Quantas das vezes não é assim nas nossas vidas, não é diferente. Às vezes Deus nos dá um dom, um talento, né? Nós conseguimos, não é nós mesmos pelos nossos méritos, mas é pelos méritos a qual Deus nos concede, através dos dons, a gente ajudar muitas pessoas. E às vezes nós ajudamos, e na hora que nós precisamos ser ajudados, né? Muitas pessoas viram as costas, esquece da gente, coloca no mar, digamos assim, de esquecimento. Eu não vou aqui abordar e dizer que isso talvez seja uma ingratidão das pessoas, né? Possa ser que muitos sejam ingratidão, e outros, às vezes, até permissão de Deus, porque ali a forma que José ele foi esquecido por aquele copeiro foi uma permissão de Deus. Porque ali os anos se passaram, né? E chegou o tempo ali que Faraó ele vai ter um sonho também, e Faraó busca os seus intérpretes para poder interpretar os seus sonhos, mas ninguém consegue interpretar o sonho de José, de Faraó. Então, nesse momento, o copeiro ele vai lembrar de José. E ele vai dizer para Faraó que quando ele estava na prisão, ali no cárcere, né, ele conheceu um hebreu que estava ali preso, e ele teve um sonho e ele contou para aquele homem, para José. E José, então, interpretou os sonhos dele, e de conformidade José interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, quer dizer que aquela interpretação realmente da forma que José passou aconteceu, e ele substituiu o seu cargo. Então, o faraó vai ficar muito ali, né? Vai ficar muito alegre quando ele ouve falar isso da parte do copeiro, e ele manda alguém na prisão e pegar José e levar até o seu palácio. E quando José chegou ali de frente, né, a Faraó ele vai contar os seus sonhos para José. E José então vai interpretar o sonho de Faraó, assim como ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. E da forma que José ele interpreta aquele sonho, vai acontecer também na vida de Faraó, da forma como José, né, o ali revelaria. E ali Faraó ele vai entender que José ele tinha uma intervenção divina, né? Ele era um homem sábio, ele tinha uma sabedoria divina. E Faraó ali, Deus permite que ele pegue agora José como um prisioneiro, né, como ali uma pessoa que vivia uma vida de escravidão, de humilhação. Agora ele pega José e levanta, né? Coloca José como governador do Egito. E aqueles que praticamente procuraram humilhar, né, José, voltaram a depender de José. E José servia a todos, né, aqueles que um dia o humilharam. E ali eu busquei a interpretação da parte de Deus diante dessa revelação que Deus me dava, daquele ser, né? Como eu disse que estava com aquela taça na mão, e aquela taça quebrava e aquele líquido se derramava. E ali eu buscava a interpretação da parte de Deus e o Senhor me fez, né? Vinha essa palavra no meu coração. A interpretação que Deus me dava sobre essa revelação é que eu via muitas pessoas só me fazia, assim, no mundo espiritual, eu poder ver, contemplar minha mente, né? Poder, de forma assim, no mundo espiritual, perceber muitas pessoas, mas muitas pessoas, não era pouco. Essa revelação não é para uma pessoa, não é para duas, é para todos aqueles que crê, né? Acreditar e tomar posse. Deus ele vai fazer algo grande na vida daqueles que crê, porque o Senhor me mostrava pessoas que um dia já tiveram em uma posição, né, elevada na vida.
pessoas que tiveram um poder executivo financeiramente falando, tiveram, né, uma vida financeira boa, mas se fracassaram. Pessoas que, falando do lado espiritual, pessoas que tiveram autoridade espiritual, né, foram muito usadas por Deus, mas perderam essa autoridade. São pessoas que estão fracassadas espiritualmente, na área da saúde, na área psicologicamente, através dos traumas, né, das frustrações, em área de enfermidade. Pessoas assim, de diversas áreas da vida, as pessoas sendo frustradas, pessoas que estão fracassadas. Mas ali o Senhor me mostrava que assim como aconteceu com José, e Deus virou o cativeiro de José, o Senhor me mostrava que tem muitas pessoas que às vezes estão fracassadas, porque muitos até tiveram uma vida, né, bem financeiramente, socialmente falando, né, tiveram uma vida bem sucedida, porque foram pessoas que às vezes até no começo tiveram humildade, clamaram o Senhor, pediram a Deus, e Deus, pela sua infinita bondade, ele deu algo para essas pessoas. Mas o que acontece? Tem muitas pessoas que às vezes ele pede, Deus dá, mas aí quando Deus ele coloca a pessoa numa posição, né, de elevação, tem muitas pessoas que ele fica assim soberbece, né? Fica soberbecidos e nem lembra, né, que foi Deus que colocou ele naquela posição. Às vezes acha que foi a posição que ele chegou pelos seus próprios méritos. Quantas pessoas que estão aí na política, né? Mas que eles antes eram humildes, eles iam na igreja, eles oravam, faziam voto com Deus, mas depois, quando ele consegue, né, chegar numa posição a qual ele alvejava, ele nem se lembra mais de Deus. Tem muitos aí assim. E se esquece, né, que Deus fala que a mesma mão que fere são as mesmas mãos que aliga a feridura. Ou as mesmas mãos que aliga a feridura são a mesma mão que fere. Ou seja, o mesmo Deus que exalta, ele é o mesmo Deus que abate. Então, esse ano de 2026, a qual nós estamos vivendo, é um ano da restituição de Deus para a vida de muitas pessoas. Aqueles que crê, ainda que tiverem com a vida fracassada, mas se arrepender dos vossos, né, pecados, dos vossos atos, se humilhar perante o Senhor, se aquebrantar diante de Deus, Deus ele vai restituir, assim como ele restituiu, né, ali aquele cargo daquele copeiro, que era copeiro, perdeu seu emprego, já estava ali numa prisão, e Deus usou José como um canal de bênção, como instrumento ali para ele, e ele restituiu o seu cargo de copeiro e voltou a dar o copo na mão de Faraó novamente. Se as pessoas se humilhar perante a Deus, né, e clamar ao Senhor, Deus ele vai fazer com que essas pessoas substituem, né, novamente, tomam posse daquilo que ele perdeu. Pode ser na área física, na área sentimental, conjugal, espiritual, financeira, né, na vida social, indiferente seja a posição da pessoa, se essa pessoa se humilhar, pedir a Deus, né, e se arrepender, né, quantas pessoas que eram até empresário, né, estava praticamente bem financeiramente, quando aconteceu esse movimento aí do Bitcoin, quantas pessoas que não se conformaram com o que já tinha, querendo ser um empresário muitas vezes mais bem sucedido ainda, pegou praticamente tudo que tinha e apostou para poder enriquecer mais ainda. E aí praticamente caiu em um golpe, né? E hoje está com trauma porque perdeu tudo, nem o que tinha nem multiplicou, as penas perdeu tudo, e hoje ainda muitas das vezes não tem nem humildade para poder orar e pedir a Deus, faz uma oração de fariseu. Às vezes de se humilhar, se aquebrantar diante de Deus, reconhecer os erros que cometeu e se humilhar perante a Deus para que Deus tenha misericórdia, às vezes, né, é como aquele fariseu publicano, faz uma oração de fariseu ainda, de exaltação. Mas Deus ele quer que nós estamos vivendo um tempo que Deus quer que nós venhamos se humilhar na presença dele. Deus me fazia entender de forma lícita e clara que assim como aquela taça, ela se quebrou, né? E derramou aquele azeite, eram muitas pessoas que tiveram nessa posição espiritualmente, né? E em muitas outras áreas tiveram pessoas que foram bem-sucedidas, mas que perdeu, né? Aquilo que Deus deu, a pessoa não soube aproveitar. E hoje são pessoas que estão falidas. E o Senhor me fez entender essa revelação que José interpretou do padeiro, né? Do copeiro, e também realmente do padeiro, né? Mas aqui eu estou abordando a parte do copeiro, e o copeiro restituiu, louvado seja Deus, né? O seu cargo de copeiro, e ele voltou a dar o copo na mão de Faraó novamente. Então, que nós viemos pegar essa revelação para nossa reflexão,
e que nós venhamos cada dia mais se humilhar perante o Senhor, né? E buscar cada dia mais a presença de Deus, porque Deus ele quer aquebrantamento, né? Então que nós venhamos tomar posse dessa palavra, dessa revelação da parte de Deus para nossas vidas e que Deus possa abençoar cada um que tiver acesso a esse conteúdo, né? Aqueles que quiserem deixar um amém, o seu joinha, quiser ajudar com o compartilhamento, amém, né? Mas se assim também as pessoas não sentir, né, de fazer isso, de estar abençoando, né, a minha vida através desse canal, compartilhando, fazendo esse canal ser mais reconhecido e chegar em mais pessoas para que a vida seja abençoada, também não importa. O que importa, né, é eu fazer aquilo a qual Deus está me direcionando para que seja feita. E a Bíblia fala que aquilo que a gente faz, né, no oculto, nosso Deus, ele está vendo, é Ele que nos dá, é Ele que nos recompensa, o nosso galardão vem da parte de Deus. Então, que possamos ter uma tarde, né, na presença do Senhor e que Deus possa abençoar cada um, em nome de Jesus.